É alto, até interessante eu falar a respeito disso. Eu queria perguntar pro bispo, bispo, é, era até bom a gente saber um pouco, porque assim, a TV, Aham. ela mostra algo, não vou falar artificial, né? Mas ela Uhum. mostra a vida da pessoa naquele momento, né? Aham. E às vezes a pessoa não sabe de onde você veio, de onde você nasceu, É. como foi a trajetória da sua vida, principalmente a sua conversão, né? Exato. A sua conversão. Porque é muito importante a conversão, porque eu já vi muitas pessoas sendo alcançada através de Cristo pela vida das pessoas na sua trajetória, na sua evangelização, como que foi a sua evangelização. E eu queria dar esse tempo para você agora, para todo esse povo lindo, maravilhoso que está nos vendo aqui. E como é a sua trajetória? Eu nasci num bairro bem humilde, chamava Vila Carioca, né, no Ipiranga. Então era um brejo. Eu caçava rã com a mão, pra vocês terem ideia como é que era, né? Então um bairro bem humilde. E desse bairro bem humilde que eu conheci, né, as dificuldades da vida. Meu pai é um homem muito trabalhador, minha mãe também. E depois disso eu fui para um outro bairro chamado São João Clímaco, também no Ipiranga. Mas isso criança? Criança, né? Aí com 15 que eu fui pro Ipiranga. E foi nesse processo que eu entrei nas drogas. Então, assim, o grande problema meu foi depois dos 15. Então eu sempre fui um ótimo aluno, sem falsa modéstia, sempre fui um ótimo aluno. Eu entrei numa escola chamada Escola Técnica Federal. Na época, para entrar nessa escola, eram 5.000 candidatos para 160 vagas. Nossa. Então era assim, um local muito difícil. Eu entrei, primeiro ano muito bem, e aí entrei tipo assim, eu tinha uma namoradinha que a gente se encontrava na praia, né, eu tinha a casa em Itanhaém, e ela mudou para o Rio de Janeiro e fiquei um tempo sem vê-la. E quando ela voltou, aí ela começou a contar a vida lá no Rio de Janeiro, tudo. E aí eu fui me envolvendo. A hora que eu percebi, eu estava experimentando as drogas que ela já tomava. Ela tinha por volta de 15 anos. Mas idade. você não usava droga? Não, até aquele momento não. Quando você a conheceu, você começou a usar? Isso, eu comecei através dela. E depois, obviamente, depois vem o caminho, né? Porque você descobre depois você procura. Aí eu andava com um grupo no Ipiranga, no Clube Atlético Ipiranga, balada, aí começou. E aí fui me aprofundando. E eu tive um problema muito sério de acne, né? Dá pra ver, hoje é um pouco do resíduo que ficou. Ela chamava acne conglobata, muito séria, foi uma coisa bem assim complicada, e foi nesse período também que a droga ela começou a se tornar uma fuga. Sim. Então tinha toda uma situação bem complicada e eu procurava mais como uma fuga. Então a droga, enquanto alguns falam, para se divertir, tudo tal, mas o problema é quando você entra para um lado de fuga. Eu andava sozinho, me afastei de todo mundo e era assim, como é que eu posso falar, uma pessoa muito nervosa, muito briguento. Eu sempre fui esportista, então eu era um pouco privilegiado em termos de força, de agilidade. Então é assim, a minha infância foi muito boa, mas a minha adolescência ela foi bem conturbada, bem complicada. E foi aí nesse processo que perdi, né? Chamava na época, fui jubilado, perdi a Escola Técnica Federal. Era um local tão difícil, mas aí eu repeti 2 anos seguidos e se você leva uma matéria, carrega uma matéria, tem uma dependência, tudo bem, mas você que tem dependência 2 vezes, você é eliminado. Aí eu fui eliminado. Mas você só conheceu a igreja quando estava nas drogas ainda ou não? Estava ainda nas drogas. Foi o fim das drogas quando eu entrei na igreja. Venha como estás.